Questão 5. 4 amigos vão visitar um museu e um deles resolve entrar sem pagar. Aparece um fiscal que quer saber qual deles entrou sem pagar. Eu não fui, diz Benjamin. Foi o Carlos, diz o Mário. Foi o Pedro, diz o Carlos. O Mário não tem razão, diz Pedro. Aqui, como vocês podem perceber, teve um erro de digitação. Só um deles mentiu. Quem não pagou a entrada do museu? Muito bem. Como vocês podem ver, a gente tem 4 afirmações. Vamos supor para cada caso que cada um esteja mentindo. Separadamente, a gente vai separar em casos. Vamos supor aqui que o Benjamin esteja mentindo. Se ele estiver mentindo, foi ele, certo? Mas o Mário diz que foi Carlos, certo? E o Carlos diz que foi o Pedro, mas não podem ser os 3 ao mesmo tempo, certo? Então, é uma possibilidade descartada. Então, vamos descartar essa possibilidade aqui, certo? Se o Mário estiver mentindo, então quer dizer que não foi o Carlos, certo? Aí, as outras 3 alternativas teriam que estar certas, certo? Então, o Benjamin diz que não foi ele. Então, isso não influencia nada a nossa afirmação. Aí, o Carlos diz que foi o Pedro. Isso também é verdade. Pode ser verdade. O Mário não tem razão, diz o Pedro, né? Então, se o Mário estiver mentindo, o Pedro tem razão. Então, essa aqui pode ser uma alternativa. Vamos analisar as outras para ver o que acontece. Se o Pedro estiver... se o Carlos estiver mentindo, certo? Então, não foi o Pedro. Aí, vamos ver se as outras são verdade. As outras 3 alternativas, certo? Então, o Benjamin diz eu não fui. Então, quer dizer que ele está certo. Aí, o Mário vai estar falando que foi o Carlos. Então, foi o Carlos. Como é verdade, essa aqui é verdade, então foi o Carlos, certo? Então, ele vai estar dizendo que foi o Carlos. Mas, aqui embaixo, nós temos que o Pedro, ele diz que o Mário não tem razão. Mas, se foi o Carlos, o Mário vai estar falando da verdade. E aqui embaixo, ele vai estar dizendo que o Pedro vai estar dizendo que o Mário não tem razão. Então, isso é uma contradição. Então, essa questão aqui também não pode ser. Vamos ver a última. O Pedro diz, o Mário não tem razão. Se ele estivesse mentindo, ele diria, o Mário tem razão, certo? Então, vamos ver se as outras 3, elas têm concordância. Aí, o Benjamin vai dizer, eu não fui. Então, isso quer dizer, isso é verdade. Aí, o Mário vai dizer, foi o Carlos. Isso é verdade. E o Carlos vai dizer, foi o Pedro. Então, foram 2 pessoas ao mesmo tempo. Como diz conforme essa afirmação vai dizer que foi o Carlos e foi o Pedro, só que isso não pode, porque só um mentiu, certo? Só um entrou sem pagar. Então, essa também não pode. Então, a gente viu que a única possibilidade é quando o Mário mente. Para a gente descobrir quem não pagou a entrada, a gente vai analisar de novo as afirmações quando o Mário mente, certo? Então, se Mário está mentindo, os outros 3, eles têm que estar falando a verdade, certo? O Benjamin diz, eu não fui, então, é verdade. O Carlos diz, foi o Pedro, então, é verdade. E o Pedro diz, o Mário não tem razão, que também é verdade. Então, quem entrou sem pagar foi o Pedro, que é a letra D.